Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar acerca de esforço e quando nós falamos sobre esforço, nós falamos sobre coisas que não necessariamente são fáceis ou agradáveis, tá certo? Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer um dos nossos jovens agora, porque eu me lembro como era quando eu tinha lá 17, 18 anos, colocar diante deles uma pizza, um lanche do McDonald's e falar assim: olha, coma. E para isso, eles não vão precisar de esforço, tá certo? Então, se hoje à noite você recebesse uma ligação do teu chefe ou da tua patroa, nos seguintes termos: olha, é o seguinte, amanhã você não precisa vir trabalhar, tá bom? Eu fiz uma reserva no spa para você. O endereço é tal, tudo, já mandei no teu e-mail, aí você imprima o voucher e amanhã você não precisa trabalhar. Eu pergunto, para isso é necessário esforço? Não. Hoje eu vou falar sobre esforço para fazer o bem. Nos esforçarmos para fazer o bem. E talvez você pense o seguinte: pastor, para fazer o bem, da minha parte, não é necessário esforço. É o que veremos. Abra aí em Tiago, capítulo 4, verso 17. Eu tenho exposto Tiago, a carta de Tiago aos irmãos. Hoje nós leremos o versículo 17. A minha é a Nova Versão Internacional e o texto diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu vou ler novamente. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe o bem que tem que fazer e não faz, está pecando, está errando, está falhando, está em falta, certo? Hoje eu gostaria de falar sobre fazer o bem para ser cristão, porque fazer o bem é marca do cristão. Jesus disse, não está aqui porque me ocorreu agora, se eu não estou enganado é Mateus 12:33. Árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. A marca do cristão, do discípulo de Jesus, de Cristo, é fazer o bem. Nós temos aqui sim, Efésios 2:10, a parte A do verso, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos... Para que nós fomos criados? Para fazermos boas obras. Para que Deus seja glorificado nas boas obras que nós fazemos. Então, meus irmãos, fazer o bem, somos cristãos, precisamos fazer o bem. Pastor, o que é fazer o bem? Porque é um negócio desse tamanho. Vamos diminuir o recorte. Fazer o bem. Eu posso fazer o bem em favor próprio. Posso fazer o bem para mim, tá certo? Por exemplo, ontem nós tivemos o encontro dos homens. Tema da palestra: o desejo de toda mulher. E discutimos ali como nos desenvolvermos como maridos, para que a nossa vida, o nosso casamento, que a nossa vida seja mais abençoada, para que tenhamos um lar mais abençoado. Imagino que as mulheres tenham ficado contentes, está certo? Mas saibam que em breve eu vou trazer para vocês o desejo dos homens, para que vocês também saibam, né? E a obra seja completa, tá certo?
Então, eu posso fazer o bem em favor próprio, fazer coisas para o meu desenvolvimento como indivíduo, para que a partir da minha vida outras também sejam alcançadas. Eu posso fazer o bem procurando apresentar os caminhos do Evangelho para alguém, por exemplo. É um bem que vai gerar um fruto, um resultado eterno na minha vida e na vida de quem escutar. Se apresentar a mensagem do Evangelho para uma pessoa, você está fazendo bem. Se apresentar os caminhos de Jesus Cristo para alguém, você está fazendo bem. Vai gerar um fruto eterno na sua vida e na vida de quem está escutando. Ou você pode fazer o bem demonstrando amor puro e simples, tá certo? Você vê uma pessoa na rua lá, absoluta e completamente carente, sem condições nem de ter o pão de cada dia, e aí você vai lá na esquina, na padaria, na lanchonete, compra um lanche, dá para a pessoa que está com fome, fazer o bem da maneira mais simples e pura que se pode imaginar. Então a gente chega a uma conclusão de que fazer o bem é conspirar nesse mundo em que nós vivemos, um mundo de maldade, um mundo caído, um mundo de corrupção. Fazer o bem é você trabalhar pelo reino de Deus para que as coisas bonitas do reino, para que as coisas boas e bonitas e belas do caráter e do ser de Deus possam ser manifestos nesse nosso mundo corrupto e caído e de pecado. É isso que é fazer o bem. Agora, há pessoas que não fazem o bem. E Tiago diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse está pecando. Esse está errando, esse está em falta. E eu gostaria de apresentar aqui algumas razões pelas quais as pessoas não fazem o bem. Por que uma pessoa não faz o bem? Poxa vida, mas fazer o bem é tão bonito, é tão nobre, é tão fácil, é tão legal, faz tão bem para quem faz tão bem para quem recebe. Por que uma pessoa eventualmente não faria o bem? E eu levantei algumas questões aqui. Primeira delas, por que uma pessoa não faria o bem? Porque ela só conhece a maldade. Uma pessoa não faz o bem por só conhecer a maldade. Talvez você tenha visto em documentários, talvez você tenha visto em notícias na televisão, na internet, aqueles meninos soldados da África. Alguém já viu? Aqueles meninos crianças de regimes totalitaristas, de regimes absolutistas, né, de ditaduras africanas. E aí o que acontece? Tão logo a criança tem a força para segurar um rifle e apertar um gatilho, ela já é convocada a isso. E ela é ensinada a matar sem piedade qualquer pessoa ou grupo que pense de maneira distinta, de maneira diferente daquele grupo do qual ela faz parte. E desde a infância, essas crianças são ensinadas a matar, a irem às últimas consequências contra pessoas que pensam de maneira diferente das delas. Elas não conhecem o bem. Para elas o certo, para elas a virtude, para elas o nobre é obedecer a esses que as recrutaram e fazer exatamente como eles as mandaram fazer. Isso é que é o certo. Desde a infância são ensinadas a agir assim. Não sabem o que é o amor, não sabem o que é o perdão. Não sabem o que é a resignação, não sabem o que é isso. Para você não ir muito longe, acontece na nossa realidade brasileira aqui com as crianças do tráfico, né? Então, nas favelas, há crianças que são recrutadas para trabalharem para o tráfico. Vocês assistiram Cidade de Deus? Vocês se lembram o que eles fazem lá com o menininho que está entrando no tráfico? Coloca a arma na mão dele, fala para ele atirar no outro. Está na parede, vocês lembram dessa cena? Horrível. Para não precisar atravessar o Oceano Atlântico e ir para a África, podemos pensar nas crianças do tráfico. Olha só que interessante, vamos trazer para mais perto ainda. Nós vivemos em uma sociedade
urbana brasileira, paulistana do século XXI. Todos nós aqui, a maioria de nós aqui, quem não estiver visitando, vive numa cultura brasileira urbana paulistana do século XXI. Saturada de evangelicalismo, né? Tem igreja por todo lado, tem programa evangélico na televisão. Pois saibam que às vezes, pessoas muito próximas a nós, às vezes um vizinho, às vezes um parente, por mais que a nossa cultura e sociedade esteja saturada com essa cristianização, pessoas muito próximas a nós podem nunca ter escutado a mensagem pura e verdadeira do Evangelho, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. Essa mensagem pura, sem ter sido misturada, sem ter sido diluída nas nossas tradições, nos nossos igrejismos. Nunca escutou a palavra pura do Evangelho. E ela cresceu, às vezes é o teu vizinho, tá? Às vezes é o teu parente, aprendendo a ser violenta, aprendendo a guardar rancor, a ser vingativa. Quando chegar a hora, o outro lá vai ver. Pessoas que não fazem o bem porque não conhecem o bem. E nós, meus irmãos, quando olhamos para essas realidades de pessoas que não sabem fazer o bem, em vez de olharmos com olhos de julgamento, de reprovação, uma reprovação com essa capa de julgamento, nós devemos olhar com olhos de misericórdia e falar: poxa vida, poderia ser eu. Em vez de olhar para aquela criança africana lá com o rifle na mão e falar: meu Deus do céu, tão pequeno e tão maluquinho já, pensar: poderia ser eu no lugar dessa criança, sem o referencial do que é fazer o bem. Para ela fazer o bem é matar o inimigo dela. Deus queira, quer dizer, agora não sei se vai mudar muita coisa. Nós estamos, a mídia está apresentando o caso aí da família Pesseguini, né? Todos estão familiarizados com o caso com o qual eu estou falando, o caso do qual eu estou falando. A família de policiais, todos morreram ali, a avó, a tia-avó, e a questão é: foi aquele menino ou não foi? Essa é a questão, né? Está uma história estranha. Se ficar comprovado que foi aquele menino, que tristeza no coração, que dor no coração de pensar que ele teve coragem de matar a mãe, o pai, a avó, a tia. Se for comprovado que foi ele, né? Que tristeza. O pastor Celso trouxe na quarta-feira, em algum momento ele citou 2 Coríntios 4,4. Eu creio que é exatamente o que acontece com as pessoas que não sabem fazer o bem. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, com destaque para a parte A. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Então, quando o Tiago fala, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. E quando a gente pensa: poxa, mas se uma pessoa sabe do bem que tem que fazer, por que ela não faz? Talvez ela não conheça o bem. Ela nunca conheceu o bem. Ela não aprendeu o que é o bem. Então a gente chega a essa primeira conclusão de que há pessoas que não fazem o bem, porque o bem é algo distante das suas mentes e de seus corações. Por isso que uma pessoa pode eventualmente não fazer o bem. Outra razão, porque uma pessoa não faria o bem, porque ela no decorrer da vida foi dando espaço para a maldade. Ela pratica o mal, porque no decorrer da vida ela foi alimentando e alimentando e alimentando e alimentando a maldade. E às vezes não foi um evento deliberado e único que fez com que ela mergulhasse na maldade, mas foi que nem você ir à praia
e aí você entra na água e está batendo na canela. Aí você caminha mais um pouquinho e está batendo no joelho. No começo do ano nós fomos para a praia, eu, Gisela e a Antonella. Aí a Antonella entrava na água, ela ia até a canela e voltava. Eu falava, filha, entra um pouquinho, molha e tal. Ela, não, aqui tá bom. Aí dali a pouco eu estava sentado na beira, ela veio, sentou do meu lado e falou, pai, que coisa, né? A baleia comeu o Jonas. Já viu qual que é o medo dela, né? Aí eu pegava ela no colo, mas eu fui, ela, pai, mas nessa praia tem baleia? Fica fria. Fica fria porque a baleia mora em outra praia, né? Isso aqui não tem. Às vezes a pessoa vai dando abertura na vida dela para maldade. Aí ela vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando vê a pessoa está mergulhada na maldade. Poxa, fazer o bem é tão fácil, é tão gostoso. Por que uma pessoa eventualmente não faria o bem? Porque ela foi ali dando brecha para as maldades dela. Não, isso aqui eu não vou perdoar não. Outras coisas eu perdoo, isso aqui eu não vou perdoar. Não é possível que Deus vai me jogar no inferno, assim, tanta coisa que eu perdoo, só uma coisa que eu não perdoo, Deus vai me jogar no inferno. E aí de pouquinho em pouquinho, a pessoa já não consegue mais proceder bem, não consegue mais ser boa. Lá em casa, os irmãos sabem, né? Já com 35 anos, as coisas já começam a ficar mais complicadas, né? Eu espalhei frases do Vincent Van Gogh, que é a frase é assim: as grandes realizações são somas de várias pequenas realizações. E aí eu pus ali no armário onde eu guardo ali bolacha, chocolate, certo? Me incentivando no seguinte sentido: olha, é de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir, né? Então, assim, as grandes realizações são as somas de várias pequenas realizações. Então, assim, eu vou lá pegar um amendoinzinho, um bis. Eu me engano, eu vou ao mercado e falo, vou comprar o bis, porque não é chocolate puro, é misturado com biscoito. É mais leve, é menos agressivo. Aí você abre, como vocês devem experimentar na experiência própria, vai a caixa inteira de uma vez. Aí eu leio lá o Van Gogh. As grandes realizações são a soma de várias pequenas realizações. Quem foi ao churrasco ontem viu que eu estou perdendo esta luta. Goleada. Então o que acontece, meus irmãos? A questão da maldade. Por que uma pessoa não faz o bem? Pode ser que ela não conheça o bem, porque ela foi condicionada desde a infância. O Deus desse século cegou os olhos dessa pessoa. Talvez ela esteja dando margem, pouco a pouco, como quem vai entrando numa água que vai afundando, afundando para a maldade, a ponto de ela não mais conseguir ser uma pessoa que pratica o bem. Olha só o que Deus disse para Caim: se você fizer o bem, não será aceito depois que cair uma tua belva. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Mas você tem que dominá-lo. Então o pecado jaz à porta. Ele quer conquistar. Quer conquistar a mim. Ele quer te conquistar. Pouco a pouco. E essa é a grande sacada do nosso inimigo. Não é você voltar para casa, rasgar sua Bíblia, postar no Facebook e ir para a Praça da Sé com um megafone, pregar contra Deus. Não é isso.
É você pouco a pouco, sem perceber, está assimilando para si maldade, ao ponto de você não mais conseguir fazer o bem. Então há pessoas que não conhecem o bem, por isso fazem o mal. Há pessoas que não fazem o bem porque estão mergulhando na maldade. Há pessoas que não fazem o bem porque escolhem ser continuamente expostas à maldade. Talvez você pense o seguinte: pastor, eu estou pensando aqui comigo que, não sei, essa não é a minha realidade, essa não é a minha condição. Eu não tive essa experiência de não conhecer o bem. Eu não me vejo vivendo essa condição de estar mergulhado na maldade a ponto de não fazer o bem. Graças a Deus, eu espero que seja assim. Agora, há uma terceira questão que eu gostaria de trazer. Talvez esteja mais próxima. Não quero crer que seja assim, mas talvez esteja mais próximo do que talvez você esteja vivendo. Pessoas que não fazem o bem porque estão acomodadas. Não querem fazer o bem para o próximo porque já está bom para mim. Não estão preocupadas com a necessidade do próximo porque estão saciadas nas suas próprias. Porque de alguma forma conseguem contornar ali a sua vida financeira, bem ou mal, não passa grandes dificuldades, conseguem contornar as questões com relacionamentos, conseguem contornar outras questões em relação a aspirações, sonhos, etc. Por que me preocupar com a vida do outro e querer fazer algo pelo outro? Do jeito que está bom para mim. Eu vou ficar arranjando sarna para me coçar? Quando nós pensamos, meus irmãos, no Evangelho, como cristãos que somos, para nós isso não cabe. E Tiago fala: aquele que sabe o bem que tem de fazer e não faz, comete pecado. Aquele que não está atento à necessidade do outro, comete pecado. Aquele que às vezes não é aquele que não conhece o bem, não é esse. Não é aquele que está mergulhado na maldade, conhece, mas mergulhou na maldade, não é esse. Aquele que está acomodado só, mas não faz o bem, e não se interessa em fazer o bem, não se interessa pela causa alheia, está pecando e está falhando. Em outro contexto, na sexta-feira nós tivemos aqui a reunião de liderança, e nós estávamos falando de um outro assunto, e em algum momento nós falamos acerca do desejo que nós temos do desenvolvimento da igreja, que a igreja se desenvolva. Meu irmão, minha irmã, você precisa manifestar interesse pela vida do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente que não conhece o Evangelho, porque às vezes está bom para você e está péssimo para ele. Às vezes ele não tem mais vontade de viver. Talvez uma pessoa muito próxima a você não tenha mais vontade de viver. Você precisa fazer o bem de apresentar o Evangelho para ele. Às vezes há um casal de amigos querendo se separar, querendo se divorciar, e você precisa fazer o bem, apresentar o Evangelho, apresentando para ele o amor de Deus. Todas essas coisas, meus irmãos. Às vezes a gente acha que só não é chamar para a igreja, não chama para a igreja, não é chamar para a igreja, não chama para a igreja. É fazer o bem, de aproximar pessoas da mensagem do Evangelho, é outra coisa. Não é chamar para a igreja, não é isso. Não se interessar pela causa alheia é o oposto, ao inverso do que Jesus Cristo fez e do que Ele nos incentiva. Olha o que diz Filipenses 2, de 4 a 6. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não só o seu, o do outro também. Porque seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aí ele continua. Mas fez o que? Assumiu a forma de servo, esteve conosco, morreu a morte de cruz.
Então o Senhor Jesus Cristo se interessou por nós. Há pessoas que não fazem o bem, não porque estão mergulhadas na maldade, ou porque não conhecem, porque estão acomodadas. E a gente conclui o seguinte, que é inaceitável que o cristão abençoado, que é o que nós somos, amém? Amém. Cristãos abençoados, com lutas, com dificuldades, mas abençoados, amém? É inaceitável que um cristão abençoado não se sinta compelido a transmitir aos outros o amor que tem recebido de Deus. Fazermos o bem, amém? Amém. Desde a maneira mais simples até uma manifestação mais complexa, mas fazermos o bem. É um desafio, não é? Se talvez no início da mensagem você tenha pensado, poxa pastor, se esforçar para fazer o bem. Fazer o bem não precisa de esforço. É um esforço, meus irmãos. Sabe por quê? Paulo fala lá em Romanos 7, fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Não é assim? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu continuo praticando. Não venha me dizer que com você funciona da seguinte forma. Poxa, pastor, para mim, eu não sei, eu vejo vocês falando aí sobre perdoar, não tem que perdoar. Para mim é um negócio tão natural assim. É um negócio tão simples, que flui tão fácil, sabe? Eu sou uma pessoa tão, entendeu? Tão desprendida, tão leve. Nem me venha com essa. Porque não é assim não. Para fazer o bem, meus irmãos, é sim necessário esforço. Não é? É necessário esforço. Por isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Porque se nós não fizermos esse esforço, nós estaremos pecando. Se nós não praticarmos o bem que nós sabemos que devemos praticar, nós estaremos pecando. E nós precisamos da ajuda de Deus para fazermos a vontade de Deus. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para você, convido você a fechar os seus olhos, abaixar a cabeça. Já que o bem não é tão natural para nós, eu pergunto, você tem se esforçado para fazer o bem? Você tem se esforçado para ajudar pessoas? Você tem se esforçado para atender necessidades de pessoas, para perdoá-las? Você tem se esforçado nesse sentido? Coloque-se diante de Deus, em primeiro lugar, peça perdão para Ele se você percebe que você não tem feito às vezes esforço nenhum. Pelo contrário, às vezes você está alimentando um mal que está querendo ganhar espaço dentro de você. Peça perdão a Deus e peça força a Deus. Senhor, eu quero fazer o bem, eu vou me esforçar, a parte que me cabe eu vou me esforçar. Preciso da força do teu Espírito para poder fazer o bem. Peça isso ao Senhor. Vamos orar. Deus eterno, obrigado, porque a tua palavra nos desafia, Senhor, sempre a vivermos de acordo com os teus padrões, não os nossos, Senhor. Senhor, se nós estivéssemos por conta dos nossos padrões, o que seria de nós? Nós agradecemos pela tua palavra sempre viva, sempre alimento poderoso, sempre um desafio, Senhor, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Obrigado porque ela fala ao nosso coração, nós agradecemos por isso. Nós pedimos, Deus, da tua força, para sermos verdadeiros servos de Deus,
para que possamos amar ao nosso próximo, para que façamos o bem que vem de Ti, Deus, Amém. o bem que é manifestação Tua na nossa vida. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e agradecemos o Teu amor e o Teu perdão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.